Boa noite a todos. No dia de hoje nós temos uma convidada muito especial, a Fernanda. Ela é fisioterapeuta, terapeuta de ozônio, né? Ozonioterapia. E ela vem hoje trazer o conhecimento dela, a sabedoria dela, a missão dela e vem compartilhar conosco, né? Que estamos em busca dessa evolução, em busca da nossa cura, do nosso autoconhecimento. Então eu passo a palavra para você se apresentar um pouquinho, Fernanda, falar sobre você, sobre o teu trabalho. Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite, boa noite, Andressa. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, de coração agradeço. Eu acho que a gente está aqui nessa missão de divulgar, né, cada vez mais esse assunto que faz com que as pessoas mudem muitas vezes de vida ou que a gente possa tocar o coração de mais e mais pessoas, né, com às vezes alguma palavra que vai fazer a pessoa virar a chave e transformar o dia a dia dela, o comportamento dela. E então eu sou muito agradecida por a gente estar aqui conversando sobre esse tema que eu sou extremamente apaixonada. É amor, né? Sempre É fala, amor, terapia é amor. Não é exatamente. trabalho, é amor. Sim, sim, sim. Então, na verdade, eu sou graduada em fisioterapia e eu digo hoje assim que eu amo e muito a reabilitação. E eu sempre brinco que eu reabilito o corpo, a mente e o espírito dos meus pacientes, porque hoje a gente sabe que a gente não tem mais como separar, né, o corpo físico do aspecto energético, do emocional desse paciente, do espiritual, muitas vezes. E quantas vezes é difícil a gente conversar sobre isso, porque as pessoas confundem um pouco com o misticismo em si. Sim. E a gente sabe que não, que isso é ciência, que é física quântica aplicada mesmo. A gente sabe que isso é comprovado, né? Então, eu desde muito pequena, eu sempre gostei, assim, de olhar muito nos olhos das pessoas e parece que eu passava, assim, blum, blum, um raio-x, né? E entendia e sentia o que aquela pessoa estava sentindo e me questionava, mas como assim, né? Como é que eu consigo enxergar ou como é que eu consigo sentir alguma coisa que essa pessoa está passando? E com o passar do tempo eu fui desenvolvendo muito isso. Eu acho que eu fui atraindo pessoas que pensavam dessa mesma forma, assim como nós estamos aqui Sim. hoje, né, conversando, a gente atrai pessoas porque nós atraímos as pessoas de acordo com aquilo que a gente leva dentro, com aquilo que a gente tem dentro, né? É a nossa vibração É a também, né, nossa Fernanda? vibração, isso é a medicina vibracional, a ciência vibracional, né? Isso é muito mágico, é muito lindo, porque à medida que a gente expande, que a gente vibra mais, a gente conhece mais e mais pessoas que estão nessa outra sintonia, num megahertz mais poderoso, né? Então, esse é o meu propósito hoje, tratar esse meu paciente para que ele se entenda, para que ele se conheça e para que a gente consiga chegar nesse processo, que ele consiga entender esse processo de autocura, que é nato, porque a gente já nasce com esse processo. Só que em virtude de todos os estresses, tudo que a gente vive hoje, a gente acaba se perdendo, né? E não compreendendo mais o que é o meu processo de autocura muitas vezes. Então a gente adoece muito fácil, a gente se intoxica de diversas formas, né? Muitas vezes com o pensamento a gente já se intoxica. A água que a gente ingere está completamente O contaminada. 5G agora O 5G chegando. nem fala, né? O Wi-Fi a gente está exposto a essa poluição eletromagnética full time. E isso adoece a nossa célula, porque a gente tem todo um circuito elétrico funcionante nas nossas células, né? Tem todo o potencial de ação, íons que entram, íons que saem. Hoje a gente sabe que o cérebro da nossa célula é a membrana celular. E ela capta toda essa informação externa que altera até a nossa genética, né? Quando a gente fala de Sim. epigenética. Então, como não olhar para isso hoje? E me diz uma coisa, Fernanda, quando você teve esse despertar, você sempre teve, você saiu dessa linha cartesiana e foi para essa linha mais, como que eu posso dizer, holístico, né? Porque o holos é uma palavra grega, Sim, trabalho todo. Você exato. saiu do cartesiano, você teve um despertar desde pequena, você teve um encontro, fala um pouquinho da tua experiência pessoal. Isso despertou mais quando eu conheci uma pessoa. Eu passei por um momento assim de não compreensão comigo mesma. Muito questionamento. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde que eu vou? Isso muito. Acho que eu tinha por volta dos 14 anos.
loucura da fase da adolescência, né? Que a gente se questiona muito. E aí eu perdi o meu padrinho na época, acho que até tinha um pouquinho mais, 16, 17 anos, agora não me lembro exatamente. E aí me falaram que eu deveria conhecer uma pessoa que trabalhava com reiki, que trabalhava com energização. Olha que bacana. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa agora. E fui. E no primeiro atendimento aconteceram coisas extraordinárias. E é isso que é mágico, né, das terapias que acontecem, né? É mágico, que aí que é a física quântica que entra em ação, que é aquilo que, né, a gente conversou até que às vezes você faz um planejamento tão perfeito, né, estratégico, só que tem coisas que são intangíveis, que a gente não consegue planejar, porque é algo além daquilo que a gente observa a olho nu. E isso é a física quântica, aquela algo a mais, aquela esperança a mais que a gente sabe que pode vir a acontecer. E nesse contexto, nesses atendimentos que eu comecei a fazer ou receber, aconteceram esses grandes milagres, onde eu comecei, é como se eu tivesse ali me reconectado à fonte. É como se ali eu me abri para esse outro universo de possibilidades. E desde então, essa pessoa, uma grande terapeuta, eu chamava ela de minha segunda mãe, que foi um encontro de almas, e ela falou, Fernanda, você precisa trabalhar esse processo em ti, porque você vai ajudar muitas pessoas. E eu senti o chamado e comecei a fazer, então, alguns cursos de reiki. Fiz todo o mestrado de reiki. Com 18 anos, eu já tinha todo o mestrado do reiki. E aí, entrei na universidade, né? E aí, eu consegui unir tudo isso. Que eu falei, agora eu entendi o que eu estou fazendo. Porque eu vou reabilitar, eu vou entender. Isso há muito tempo atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Então, hoje isso está mais aqui no nosso meio, né? Muito mais evidenciado. Uhum. Lá atrás não era tanto. Então, me chamavam de bruxa, de louca, me julgaram muito e me julgam até hoje, eu sei. Mas eu sei, aqui dentro eu sei que eu estou alinhada ao meu propósito. Então, é como eu falei para você. Hoje eu trago esse processo de reabilitar o meu paciente na totalidade dele, assim como em mim mesma, todos os dias, né? Eu me trabalho. É um processo, né? É um processo. Nós estamos aqui para isso, né? E me diga uma coisa, Fernanda, assim, dentro dos teus cases, você pode compartilhar conosco um pouquinho de algum paciente seu que tenha atingido essa totalidade, alguma coisa que você queira passar, né? Porque hoje, né, principalmente na parte da fisioterapia, eu achei muito legal porque você traz todo esse conhecimento dessa parte do todo e com outras técnicas também que você faz, né? Isso faz toda a diferença, porque já respondo a tua pergunta, né? Muitas vezes os pacientes chegam assim para nós, Fernanda, nossa, tô há anos com dor na lombar, dor no ombro, dor no joelho, e aí a gente precisa entender o porquê. Né? Seria muito simples, eu como trabalho há muito tempo já com ozônio, aplicar o gás, né? Com ação ali de modulação de inflamação e beijo, tchau pro meu paciente. E volta, né, muitas vezes. Sim, mas exatamente, né? Porque ele não entendeu, né, o porquê que ele tem aquela dor, porque aqui no Ocidente a gente muito naquela medicina que vai em cima do sintoma, né? Medicar em cima daquilo que o paciente traz. E também no imediatismo, né? Totalmente. Eu preciso desse remédio porque vai me passar a minha dor, mas a causa verdadeira não investiga. Não, tá muito além disso, né? Então, eu gosto sempre de que ele venha buscar os gatilhos neuroemocionais que despertaram esse processo álgico nele. E aí, sim, as grandes magias acontecem, porque as pessoas chegam e muitas vezes, nesse mundo tão cartesiano, dentro desse sistema nosso, né, as pessoas muitas vezes pensaram nisso. Nossa, comecei a minha dor realmente há 2 anos atrás, e há 2 anos atrás eu tive algumas perdas importantes, ou faliu a minha empresa. Sim. E aí elas começam a linkar esses gatilhos e acionar esses processos de autocura. E aí, juntamente com o ozônio, com esses processos terapêuticos, eu acabo utilizando também muito as essências vibracionais florais, que fazem também, que ajudam esse processo de transmutação.
E aí a pessoa ela começa a perceber que a dor dela vai indo embora. Casos de sucesso são essas pessoas que elas entendem, entram dentro do nosso propósito. Parece que a gente... E eu falo assim, que entra aqui no meu consultório realmente quem quer mudar. Porque se a pessoa não quer mudar, eu falo, olha, não vem aqui gastar teu dinheiro. Você tem certeza que você quer melhorar esse teu quadro de dor? Se não, se for o contrário disso, vamos cortar por aqui a terapia, não vamos fazer, porque senão você vai estar perdendo o teu tempo e o meu também, não querendo ser arrogante. Porque é 50-50, né? Exatamente. Tanto na reabilitação motora, física, emocional, o que seja, é 50% o terapeuta, 50% a pessoa. Exatamente. Tem gente que gosta de ficar nesse estado, né, de doença, porque chama atenção, daí tem vários fatores. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas ficam procurando um diagnóstico. Sim. Enquanto elas não encontram esse diagnóstico, elas continuam naquela busca. E parece que quando ela tem aquele diagnóstico, eu sou diabético. Ela se aposta, né? Ela minha diabetes, ninguém mais pega. E aí eu falo, não, pera, não existe certo e errado, né? Sim. Não vamos entrar no julgamento, mas vamos ver pelo outro lado. Por que será que você entrou nessa resistência à insulina? O que você está resistindo há tanto tempo? Que, de repente, a gente pode olhar pelo outro lado. Que lindo. Né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Que lindo. E a gente tem muitos cases, sim, de sucesso. E, principalmente, sabe no que eu cada vez mais percebo? Eu tenho feito assim o desmame dos pacientes que fazem uso de longa data de medicação, principalmente os ansiolíticos, né? Essas medicações assim para dormir. Então eu percebo que a gente está conseguindo cada vez mais fazer esses processos. E isso, meu Deus, é muito gratificante. Realmente é uma cura, né? É uma cura. E Fernanda, o que você deixaria de recado para o pessoal? Né? Uma mensagem que a Fernanda transmite para as pessoas. Deixar a sua parcelinha de contribuição aí no nosso planeta. Eu diria assim que o maior cuidado hoje que a gente tem que ter é com a nossa energia, porque absolutamente tudo que a gente pensa, o pensamento ele gera um sentimento que ele gera um comportamento, né? E isso vai gerar o teu RG vibracional. E se você não muda agora, a gente vai estar cada vez mais levando talvez um fardo que você não precisa carregar. Então eu gosto de deixar essa mensagem, né? Eu acho que sempre é hora de você mudar essa tua vibração, de você ampliar essa tua conexão toda, né? Porque a nossa célula, se a gente for ver, ela é como se fosse aí o funcionamento dos planetas, do sistema, né? Do universo. Então, à medida que a gente muda esse pensar, a gente muda todo o funcionamento da nossa célula, do nosso DNA. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia, que de acordo com isso a gente consegue aumentar a nossa vibração. E também aumentando a nossa vibração, a gente aumenta a vibração do planeta, né? Porque Exatamente. somos poeira cósmica, né? Somos compostos da mesma matéria orgânica, né? Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre a Fernanda, sobre o seu trabalho de fisioterapeuta, da ozônio, entre outras terapias que ela aplica dentro desse universo, né? De recuperação física, mental, espiritual, sua rede social está aqui na descrição, seu telefone também vai estar aqui na descrição. E nós esperamos vocês para mais um bate-papo, né, no Alô Terapia. Muita gratidão a todos e uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa, mais uma vez pelo convite. Você também, muito obrigada.